Saudações aos amigos da TV Web Amazônia Travel Business, a TV Web AMTV, aliás, a MTB, para vocês. Estamos de volta depois dessa parada aí por conta do coronavírus. Eu quero agradecer a audiência de vocês que cresce constantemente. Nós estamos no ar, 24 horas, streaming tocando para frente, você vê toda a nossa programação, uma programação diferente. E agora nós queremos que você se inscreva, né, nas nossas redes. Temos aqui no Facebook, webtvamazônia.travel, no Instagram, Amazônia Travel, no site www.amazoniatravel.tv.br e no YouTube, TV Nova Amazônia. Eu aproveito para fazer o meu comercial particular, vai lá no YouTube também e se inscreva no canal João Couto Oficial. Vamos curtir muitas informações. E hoje um papo diferente, eu vou conversar com o Leocádio Lopes, que é gerente do Tropical Executive e também gerente da Digitron. Vamos falar de muitas coisas interessantes, principalmente a perspectiva do mercado após a Covid-19. Leocádio, obrigado pela presença, boa tarde. Boa tarde. É com grande prazer que a gente está aqui, recebemos o convite, né? Falar um pouco de negócios, do mercado e o que vai ser depois dessa pandemia, né? Como é que o mercado vai se colocar e o que nós podemos esperar dele, dessas mudanças todas. Pois é, muita coisa acontecendo, muitas demissões rolando, enfim. Eu queria primeiro, Leocádio, antes de nós falarmos da perspectiva do passado, do futuro, pensar um pouquinho no passado, né? Você, no meio dessa confusão toda, teve uma sacada bacana para o Tropical Executive. É verdade, nós vimos num crescimento muito bom, né? Com muitas, a receita crescendo, a hospedagem 100% ativa no nosso hotel. Os eventos bombando, né, como o Réveillon que nós fizemos também o primeiro baile de carnaval do Tropical Executive, depois fizemos um lançamento do hashtag Toada, para brindar os boas garantidos de Caprichoso, né, de Parintins. Já íamos fazer um jantar dançante do Dia dos Namorados, com uma atração nacional, mas infelizmente fomos pegos de surpresa, né? Por essa pandemia tivemos que dar uma freada. Mas pintou a oportunidade de mudar um pouquinho o foco, né? Em vez de apenas eventos, fazer algo diferente. É verdade. Nós tivemos a sacada de, nesse período de pandemia, nós criamos a modalidade de mensalistas, né? Nós começamos a locar os apartamentos para quem queria fazer seu home office lá no Tropical Executive, ficar na sua quarentena, descansando e trabalhando ao mesmo tempo. E deu muito certo essa sacada. Meu cara, eu fico aqui pensando a dificuldade de todas as pessoas que são empreendedores, como você e como outros empreendedores, de estarem se reinventando, né? O mundo não estava preparado para essa pandemia e as pessoas estão se reinventando, principalmente os empresários, porque tem uma série de impostos, tem uma série de dificuldades para poder manter a empresa, muitas empresas fechando. Como é que o pessoal está fazendo? O que acontece é o seguinte, é basicamente isso. Fora o Tropical Executive, nós também temos negócios no segmento de alimentação fora do lar, né? Restaurantes. E é um segmento que está sendo muito afetado. É o segmento que gera 6 milhões de empregos em todo o Brasil, né? De bares e restaurantes. E até agora não tiveram acesso a linhas de crédito. O governo fala muito em liberação de linha de crédito, em fomento, tudo, mas o que a gente enxerga, na verdade, é que os bancos se fecharam. Os primeiros a reduzir os créditos foram os bancos, né? O banqueiro, por si só, ele está anos-luz à frente, o pensamento dele, a visão dele de mercado. Então, o primeiro segmento a se fechar foram justamente os bancos, que reduziram as linhas de crédito e não deram opção do segmento de bares e restaurantes ter esse socorro. Aliás, eu tenho conversado com alguns amigos empresários, as dificuldades para obter esse crédito são gigantescas, né? Inclusive o governo, através de uma outra alternativa, tentou eliminar algumas dificuldades para que as pessoas pudessem realmente ter acesso a esse crédito. E são muitos documentos aí que nem são muito necessários, até por conta da afirmação do governo dizendo isso. E, enfim, realmente é uma dificuldade muito grande de ter acesso a esse crédito. A burocracia existe, permanece, e eu diria até que ela foi um pouco mais estendida. Porque hoje, para você pegar uma linha de crédito do banco, de um financiamento, você tem que ter as tais garantias reais, né? Que no momento de hoje ficou quase que inviável você ter.
essas garantias reais que os bancos tanto pedem, né? Muita documentação. Muita documentação, muita burocracia, e nesse momento as repartições tudo paradas, né? As certidões você não consegue obter com facilidade, então isso tudo prejudicou muito. Eu diria para você que o segmento hoje, falando de bares e restaurantes, ele sofreu muito e está sofrendo muito com tudo isso. Nós estamos falando em demissões em massa do segmento, né? Coisa que não queríamos, mas infelizmente você tem que pensar na sobrevivência do negócio. E para o negócio sobreviver, você tem que cortar onde o teu gasto é maior. E aí, evidentemente, que a grande preocupação, e você que está fazendo conosco o programa, está acompanhando conosco o programa, pode fazer a sua pergunta, a mesma preocupação que eu tenho, que outras pessoas têm, você deve ter também. Entra aqui em contato, a gente vai ter a oportunidade de trocar a tua pergunta com o Leocádio, para que nós possamos trocar essa ideia junto com ele. Como é que vocês estão se reinventando? Até porque eu penso, enquanto gestor que fui ao longo de muitos anos, a minha maior chateação era ter que despedir alguém. Né? Porque você sabia que era uma família que estaria sendo prejudicada, enfim. E vocês estão tendo que colocar muita gente na rua. Nós tivemos que reduzir praticamente 70% da nossa folha. E nós estamos falando de uma folha bem grande, né? Quando se fala no grupo todo, né? É uma preocupação muito grande, mas infelizmente tivemos que adotar essas situações. Me diz uma coisa, a expectativa de que nós possamos ter esse 70% vai ser difícil, até porque o primeiro momento é o primeiro momento ainda de muita dúvida. Ontem eu estava conversando a respeito, nós não somos iguais, nem seremos iguais após a pandemia. Essa expectativa para que tudo volte a funcionar em quantos meses, mais ou menos? Eu digo que eu não sou pessimista, eu sou realista, né? Mas eu creio que 2020 nós perdemos, é um ano perdido, falando em comércio e negócio. O momento agora é de se segurar investimentos, segurar gastos, né? E se manter vivo. O momento é esse. 2020 já está chegando no segundo semestre, com esse baque todo, então o momento é de você se segurar. O mercado vai voltar agora, mas de uma forma muito paulatina, muito devagar, e você só tem que ir acompanhando o ritmo e ir respirando, tomando fôlego, para que 2021 a gente possa pensar em algum crescimento de novo. Falaram tanto de respiradores, nós precisamos tanto de respiradores na rede pública de saúde, e agora as empresas também terão que estar procurando esse oxigênio aí para poder se manter aberta, porque tem muita gente fechando, Leocádio. A saúde, é claro que ela é importante, a gente pensa na saúde como um todo. É muito importante nossos colaboradores, nossas famílias, nós mesmos estarmos bem de saúde. Mas como empreendedor, enquanto empresário, dono de negócio, você também tem que saber que o CNPJ, ele precisa também desse fôlego, ele precisa desse oxigênio. E o que sustenta o negócio é o faturamento no dia a dia. É o comprar e pagar. Sem isso, 3 meses sem o comércio faturar, ele não sobrevive. Entendeu? O comércio ele vive do dia a dia. Ele lucra, ele paga, ele compra novamente. Sem isso, a gente vai para quase 90 dias nessa situação. Não existe comércio que aguente isso. Eu costumo dizer que não existem empresas mais que tenham lastros e mais lastros guardados para bancar isso. Não existe. O comércio hoje, os lucros são muito reduzidos, né? E você tem que pontuar muito bem onde você está investindo, onde você vai tirar, porque os lucros hoje, se eu te falar, numa empresa ele deixa 5%, 4% depois de descontar o imposto de renda, né? Então não existem essas margens grandes que muitos pensam. As iniciativas elas vão sendo pensadas, e aí você trouxe a ideia de fazer ali aquela convocação para as pessoas que precisavam de trabalhar em home office e tal. A iniciativa deu certo? Como é que foi isso aí? O que aconteceu de bom nessa expectativa aí de melhorar? Deu muito certo. O Tropical Executive foi a primeira empresa hoteleira de Manaus a ter essa sacada, né? Então, com isso, graças a Deus, conseguimos levar muitos clientes que estão trabalhando até agora em home office, né? E conseguimos dar uma equilibrada na receita, para pagar o nosso custo operacional, pagar o nosso custo fixo, né? Leocádio, além de tudo isso, de você ter que se preocupar com folha, com impostos, nossos tributos são muito grandes, né? Muito pesados. É o país que mais cobra impostos aí para empresário, e eu gosto não gosto de dizer o nome, mas
uma pessoa fala o seguinte, vai ser empresário para ver como é que a coisa acontece, né? O bicho pega. E aí eu fico pensando o seguinte, com todos esses tributos, ainda você tem que se preocupar com uma outra iniciativa, que é álcool em gel, máscara, luva, higienização frequente. Pô, isso está sendo também mais um peso no bolso do empresário. Não se fala nisso, mas a empresa, quando ela adquire insumos, ela tem que colocar no custo dela. E isso vai ter que ser repassado de alguma forma. Tudo que está sendo feito, as adequações para a reabertura do comércio, álcool em gel, máscara, tudo isso vai ter que ser repassado nos preços dos produtos. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Senão você fecha no vermelho. Pois é um negócio complicado. Você que está aí acompanhando essa nossa entrevista sabe que deve estar passando pela mesma dificuldade. Se é empregado, se é colaborador, sabe que as empresas estão sofrendo. E se é empresário, sabe do que nós estamos falando. A dificuldade é muito grande, é gigantesca. O dinheiro também está circulando muito lentamente. Né? Muito lentamente. Eu digo que Manaus é a Manauslândia. Aqui eu costumo dizer que Manaus é melhor que a Disneylândia para se ganhar dinheiro, para se trabalhar. Sim. Né? Para se ganhar dinheiro. Em tempos normais, para se trabalhar. Aqui é uma terra muito abençoada. Né? Tudo que você faz aqui, se você tiver foco, força, fé, determinação, dá certo. Só que o dinheiro ele deu uma sumida, porque aquilo que eu falei, se você deixa de vender, de faturar, você se segura, o dinheiro deixou de circular. E as pessoas estão se sentindo muito penalizadas nisso. Eu confesso para você que a preocupação é muito fácil dizer, fica em casa, aquela pessoa que tem toda uma estrutura, que mora num condomínio fechado, que tem seus empregados, seu pessoal na guarita. Agora, a pessoa que vive do dia a dia, o vendedor ambulante, aquele que trabalha na escola, vendendo o seu lanche, a sua merenda, aquele vendedor autônomo, é muito complicado você dizer isso para ele, porque ele vive do dia a dia. Então, eu acho que nós temos que olhar, enquanto empreendedores, enquanto gestores, nós não podemos deixar de ser humanos. E olhar para o nosso próximo, olhar para o ser humano com esse olho, de que nós precisamos voltar a trabalhar logo, nós precisamos voltar a faturar. Não, eu até tomei um susto quando o Leocádio falou de Manauslândia, eu pensei que nesse tempo de pandemia, né? Não, nos tempos normais. Com esses investimentos recrudescidos, essa dificuldade tão grande, eu digo assim, tem alguma coisa que eu não estou sacando, e aí eu quero saber porque eu sou empreendedor. Mas é isso mesmo, Manaus é maravilhoso, esse nosso Amazonas é fantástico. É fantástico. Para poder realmente ganhar dinheiro e, infelizmente, está sofrendo também. Mesmo com toda essa dificuldade, o Amazonas teve uma arrecadação sensacional. Nesses 2 meses aí de parada. É por isso que eu digo que nós vivemos Os amigos que são de fora, de São Paulo, Curitiba, eu costumo dizer que Manaus é um Brasil dentro do Brasil. Sim. Aqui tudo é muito diferente. Nós estamos numa ilha, né? Nós estamos numa ilha aqui, né? Onde é difícil você chegar, é difícil você sair. O material, quando chega aqui, os produtos são muito mais caros, porque vem do polo, muitas vezes, de São Paulo e outras empresas, e outros lugares do Brasil. Só que Manaus, ela tem um diferencial muito grande, né? Tem um povo muito guerreiro, acolhedor, né? Acolhedor, que isso faz toda a diferença para a gente, para quem vem para cá. Os negócios aqui realmente acontecem, né? Leocádio, o segmento que você está, que são o segmento de hotelaria, né? Receber as pessoas, houve também muita empresa nesta linha, as empresas de aviação, algumas abrindo falência. Isso é uma coisa que para nós é surpreendente, porque você não imaginava, de repente, eu vou falar o nome, vou ter que usar o nome de uma marca, a Latam. Não imaginava nunca que a Latam ia ter que pedir suporte para poder subsistir. E outras, né? Estamos falando de uma, mas estou usando como exemplo. É uma situação realmente dantesca, ninguém imaginava isso aí. Para você ter uma ideia, existem empresas que fecharam de vez, né? Hoje está funcionando apenas 70% das companhias aéreas com seus voos regulares. Então, isso mexe em toda uma cadeia. Turismo, hotelaria, negócios, uma coisa é linkada à outra, né? É por isso que eu digo que eu vejo que o mercado não vai voltar assim, do dia para a noite, porque ninguém volta a viajar do dia para a noite. Tem que haver todo um programa, um planejamento para você voltar a viajar. E hoje, Gilmar, o que acontece? Com essa questão do home office,
A cultura está mudando também. Totalmente. As empresas estão vendo que é muito mais fácil, barato e eficaz você ter um funcionário em home office. Coisas que, por exemplo, a Google é uma das empresas que já adota esse sistema. Há muito tempo. Só que, muito tempo. falando claramente, ninguém levava muito a sério. Sim. Então, com essas mudanças todas, o que a gente enxerga? O cenário é outro, é um novo começo, realmente. O segmento do ensino à distância, ele vai tomar uma força muito grande agora. O e-commerce, cada vez mais, ele vai ficar ligado ao comércio, às pessoas. Quem não estava ainda nas redes sociais vai ter que entrar agora, né? Porque é uma tendência de mercado. O home office, então, ele vai ganhar. Não era a nossa cultura. A cultura do brasileiro não é essa. Mas as empresas estão vendo que sai muito mais barato com isso tudo. Por falar nisso, nós acreditamos nesse projeto, a TV Web Amazônia Travel Business, nós acreditamos nesse projeto há 5 anos. Estamos batendo nessa pegada e dizendo, olha, isso é o futuro, isso é o futuro. E você que está nos acompanhando agora e vai nos acompanhar depois, porque fica para você à disposição, alguns empresários acreditaram nesse projeto. Não posso deixar de nominá-los. Beto, nosso amigo Luiz Alberto Nicolau, da Samel, está dando um show de bola, salvando muitas vidas. Agradecer aqui de público o apoio que a Samel dá ao nosso projeto. Quero agradecer também ao Centro Educacional Recanto da Criança Interativa, o Neto e a Dulce são importantíssimos para nós. E agora o Tropical Executivo, que está conosco também nessa nova parceria que está nascendo. Um detalhe interessante, né? Você que está nos acompanhando agora, empresário inteligente, hoje é o canal. A tua marca vai ter muita visibilidade. Por quê? Porque hoje ninguém vê televisão. Hoje você vê celular. Hoje você abre o seu celular, a tua televisão está na sua mão. São as redes sociais. Exemplo aí, a vitória de um presidente apenas com as redes sociais. Enfim, isso é uma outra novidade, isso é uma outra adequação que as pessoas vão ter que ter, né, Cássio? Vão ter que ter essa visão de que a forma de se comunicar mudou totalmente. Quem não sabe ainda o que são plataformas digitais para o seu negócio vai ter que se adequar, né? Quem não sabe o que é um website, um Instagram comercial, um Facebook comercial, né? Ela vai ter que começar a pesquisar e se adequar ao mercado, porque o mercado agora é esse, o mercado é digital. Você não pode mais ser analógico. Sim. A partir de agora, você tem que ser digital. A gente sempre tem que tirar o lado bom das coisas, né? Tudo tem um lado positivo, né? Tem um lado negativo e um lado positivo. E nesse momento que nós estamos vendo a pandemia, nós vimos aí algumas mudanças significativas no planeta, né? O planeta está mais limpo, o planeta está mais tranquilo em relação ao trânsito, que é sempre desesperador. E isso, nós estamos falando aqui de home office, até para as cidades vai ser muito bom. Porque você diminui a quantidade de carros, de veículos, na verdade, vamos falar de veículos de uma maneira geral, na cidade, diminuindo aí a poluição, diminuindo esse desespero total. As pessoas estão buscando mais esse comércio eletrônico. Verdade. Enfim, e aí para uma empresa é muito mais sensato você colocar um bom computador, uma excelente rede de telefonia, uma excelente rede de fibra ótica adequada para o cara ter uma boa internet, para que possa trabalhar e render do mesmo jeito. Gilmar, nisso tudo, o que ficou muito evidenciado foi a questão da família. Sim. Que você tem que dar valor à família. Os laços familiares, eles ficaram muito mais reforçados, né? Com isso tudo que aconteceu. Então, uma empresa inteligente, ela tem que pensar que o funcionário dela pode estar lá trabalhando, rendendo para ela, mas pode estar perto dos seus filhos, dos seus pais, que antes deixavam o dia todo. Vai estar até mais motivado. Muito mais motivado. E certamente terá uma... Nós não temos esses dados ainda, é claro. A Google é um grande... Estou usando a Google como um grande exemplo, existem outras empresas. Sim. Mas os resultados já são mostrados por eles, porque eles não mudaram essa forma de trabalhar. Ao contrário, os caras vão de bicicleta, vão de bermuda, ficam à vontade para trabalhar onde eles bem entendem. E cada vez mais esses nichos de trabalho home office, ou mesmo que não seja no home office, mas escritórios virtuais, escritórios abertos, ele tem crescido. Então as pessoas estão também dando uma maneira, achando uma maneira de se adequar a uma situação em que nós estamos agora, hoje é dia 2 de junho, há exatamente 80 dias de que tudo parou, tudo fechou. E eu me lembrei agora desses 80 dias porque
Hoje é aniversário do grande amigo meu, irmão amado, Eduardo Monteiro de Paulo. Daqui a pouco eu vou fazer uma live com ele às 23 horas. E o Dudu, eu deixei o Dudu na casa dele, nós saímos da Band, deixei o Dudu na casa dele no dia 12 de março. E o Dudu está trancado na casa dele há 80 dias e hoje ele faz 70 anos. Então, olha só, uma felicidade muito grande. Então, tudo isso é uma reinvenção, as pessoas vão ter que se adequar. Vão ter que se reinventar, a palavra é essa, né? É o novo começo de tudo, tanto de negócios quanto hábitos pessoais e hábitos familiares também, tudo mudou, né? É um cuidado mais com a saúde. Eu acho que isso não vai parar agora, a questão de usar máscara, de usar o álcool em gel, as pessoas vão se preocupar muito mais agora com a saúde, né? E quem não se adequou vai ter que se adequar. Quem não acredita em todas essas mudanças, corre um grande risco de ficar para trás. Você tem que se adequar, você tem que parar e ver que o mundo mudou. Ó, e nós estamos falando aqui de mudança, de preocupação, e aí, porra, mas os caras estão sem máscara, mas nós estamos numa distância segura, o Plínio ali de máscara, o João de máscara, o Jacó de máscara, todo mundo ali protegido, álcool em gel pra caramba, sabão, água e sabão para lavar as mãos, que isso é um outro detalhe interessante. Com certeza. Descobriu-se que o povo não sabia lavar as mãos. Cara, que loucura isso! É verdade. Não sabia lavar as mãos. E para piorar, né? A gente tem aí uma dificuldade muito grande de dizer isso, mas há um surto de infarto no Brasil. Por quê? Porque as pessoas estão temerosas em ir buscar o auxílio hospitalar por conta de toda essa agonia e esse desespero que foi colocado na nossa cabeça. Tem muita gente morrendo também de doenças mentais, gente ansiosa, depressiva, enfim. E conosco aqui o João Soares está acompanhando, Júlio Rodrigues também conosco, enfim. O pessoal vai chegando aí, Júlio, qualquer coisa é só mandar sua pergunta, o seu comentário, porque é sempre muito bem-vindo. As pessoas estão vivendo também num momento de muita preocupação. O que vocês fizeram? Quais foram as adequações que vocês tiveram que fazer, tanto na Digitron quanto no Tropical Executivo? Passa primeiramente para os nossos colaboradores tranquilidade, né? Que é um momento que não tem como fugir, você tem que passar por esse momento e de uma forma muito serena, né? É o que nós conversando antes aqui, tudo passa, né? Tudo passa, mas deixa para a gente alguns ensinamentos, né? E eu acho que essa pandemia toda, ela vai deixar vários ensinamentos para a gente. Então é um momento que a gente tem que ter muita serenidade, muita sabedoria para conduzir isso tudo. Não pode se deixar poluir mentalmente por tanta informação negativa que vem. Eu acho que muitas vezes é necessário, pode até ser um contrassenso do que nós falamos, mas nessa situação nós temos que deixar um pouco as redes sociais de colher essas informações negativas que vêm. É hora de ler um bom livro, né? É a hora de estar em família, que isso higieniza sua mente, né? E você não fica com aquele pensamento negativo toda hora de que tudo vai dar errado. Eu lembro quero falar de estrutura, né? E, por exemplo, as escolas. Eu vou falar do Recanto da Criança, que é onde o Gilmarzinho está finalizando esse ano, está no 3º ano, e o Centro Educacional Recanto da Criança Interativo fez um investimento altíssimo. Hoje é a 3ª ou 4ª escola do Amazonas a ter o selo Google for Education. Então, houve um investimento muito grande, e aí, para nossa tristeza, e a gente tem que falar de política, não tem jeito, um indivíduo que é vereador da nossa cidade foi cobrar das escolas a redução do valor da mensalidade, porque alguns pais reclamaram e tal, enfim, mas não fizeram um verdadeiro filtro de saber quem era a escola que tinha investido e que não tinha investido. O Recanto investiu muito. E os professores também foram qualificados. Vocês fizeram isso lá no Tropical? Nós temos não sei se você sabe, Gilmar, dentro do grupo, nós temos um trabalho filantrópico, conduzido pelo nosso CEO, que é Sung Yun Song, né, que é a Fundação Matias de Maquilin. Ela hoje é um trabalho fantástico, eu convido a conhecer, né, se nós pudermos ir, gravarmos lá, fazer alguma matéria, porque precisa ser divulgado. O trabalho que a Fundação Matias de Maquilin desenvolve hoje é totalmente filantrópico. São quase 1.200 alunos que recebem desde o café da manhã, todo o ensinamento, o almoço, tudo, desde o fardamento, né? Professores assim altamente capacitados. Nós temos gênios dentro da fundação, sim, muita gente né? boa. Eles são
captados por outras instituições, até mesmo de fora, para irem fazer vestibular, e a gente deixa eles muito à vontade, né? Então a Fundação hoje ela tem esse trabalho muito grande com os jovens de Manaus, sem cobrar nada, são jovens assim, de baixa renda. Nós estamos até numa campanha agora, que nós descobrimos que a maioria dos jovens hoje que estão em casa, acompanhando as lives para não perder o ano, muitos deles não têm sequer o celular, não tem um notebook, não tem um computador. Então nós começamos uma campanha agora, né? A nossa diretora de lá, Nancy, que está encabeçando essa campanha, e estamos nisso. Mas eu convido a todos a conhecerem a Fundação Matias Maclini. É um trabalho fantástico desenvolvido pelo Grupo Digitron. E eu tenho uma proposta para você também fazer no sábado. Nós estarei comandando ali as lives numa feijoada solidária, a feijoada no balde do Abrigo Coração do Pai, que abriga crianças e adolescentes que sofreram abusos sexuais, né, que foram maltratados por, muitas vezes, os seus próprios familiares. Então, se você puder nos ajudar, nós estamos com uma campanha no Facebook, no Instagram, dá uma chegadinha lá, é só colocar o Abrigo Coração do Pai, você vai ter todas as informações. Olha, conosco aqui o João Vicente Silva dizendo parabéns, boa proposta desses programas. Então, você pode curtir conosco, pode também mandar informações para nós, né, e a gente fica muito feliz de poder trocar ideias. Isso é outra coisa que a Fundação também deve estar se preocupando, né? Esse retorno. O que está sendo pensado, porque a volta ela vai ser uma volta diferente. Eu gosto sempre de repetir. Nós não estamos iguais, não seremos nunca mais iguais. Não. Nós tivemos que fazer adequações. Como é que vocês estão pensando também esse retorno? Vamos aproveitar o recesso escolar do meio do ano, né, e ver como vai estar o mercado todo, né, o mundo todo, Manaus, o Amazonas, após julho, que aí nós estamos pensando na retomada dos alunos, depois das férias escolares, e a gente espera que já esteja mais normalizado tudo, e que a gente possa novamente voltar, de alguma forma, às atividades normais, né, do dia a dia. Claro, tomando todas as precauções, isso aí não precisa nem falar, né, porque a gente tem que fazer, isso aí é de praxe, daqui para frente, isso é de praxe. E um detalhe interessante, né, o que eu quero falar isso aí, eu quero dizer o seguinte, ontem, o Amazonas, o governador baixou o decreto dizendo, olha, a partir de amanhã abre o comércio mais ou menos regular, né, não de forma abrupta, mas abriu. Né? E aí ontem nós já vimos alguns retratos, vamos falar assim, que eu já estou com 55 anos, algumas fotografias do centro de Manaus, repleto de gente, ontem caiu uma chuva do caramba, todo mundo aglomerado, muita gente sem máscara, que é uma defesa física importantíssima. Alguns países da Europa conseguiram suprir esse momento difícil através da máscara e o pessoal não se preocupou com isso. Esse retorno é preocupante também, né, Leocádio? É preocupante e a gente está se preparando para isso, né? Já temos o nosso estoque de álcool em gel, de máscara para os colaboradores, e o cliente que vier, ele tem também que ter consciência que ele só pode adentrar o estabelecimento com máscara, né? Não é só a questão dele, é a questão também do nosso colaborador que vai estar lá. Eu vi uma denúncia que a Ieda me mostrou e eu fiquei assim muito preocupado com a questão do retorno à abertura dos shoppings, né? E todos os shoppings fizeram grandes investimentos e um dos permissionários, ele usou as redes sociais para dizer o seguinte, olha, o shopping está doido que a gente abra, né? Mas sem as pessoas para comprar, muita gente saiu de casa para passear, muita gente foi ao shopping para simplesmente curtir ali. Aí ele nos mostrou vários nesse depoimento dele, que é um depoimento que sangra o coração da gente. Ele é um empresário dizendo, olha, até então, como nós estávamos fechados, o shopping não me cobrava 100%. Eu tinha um percentual a pagar, agora eu vou ter que pagar 100%. Mas eu tenho um monte de imposto, eu tenho um monte para pagar e eu não tenho arrecadação. Isso é verdade, porque agora, à tarde, eu estive num shopping, não sei se posso falar o nome. Sim, pode ficar à vontade. Eu estive no Manauara para fazer uma troca de um produto, que a minha loja que me atende, eles estavam atendendo através de drive-thru. Sim. Todo mundo teve que se reinventar, fazer alguma coisa, né? Então, você pedia, fazia o pedido, ele te mandava uma foto, uma filmagem, você passava e pegava.
e eu tive que trocar uma peça. Como já está aberto, de meio-dia às 20 horas. Eu fui lá agora. É muito triste. Praticamente ninguém no shopping, uma loja fechada, outra aberta, uma loja fechada, outra aberta. E é algo que, por isso que eu digo que as coisas vão demorar um pouco no comércio a ele voltar como era antes. Revigorar, né? A própria indústria também, a indústria de automóveis, a indústria das duas rodas tiveram dificuldades até para voltar, marcaram uma data, seguraram, empurraram um pouquinho mais para frente, porque se não tem consumo, não tem como você ter produção. E nessa questão do consumo, Gilmar, é muito importante, você falou do mercado automobilístico de duas rodas. Isso tudo que aconteceu, falando de negócio, de empreendedorismo, para as pessoas saberem, isso deixou a China em desvantagem. É muito importante isso que eu vou falar, porque todo o mercado mundial, quando ele se viu nessa situação e ele foi atrás de insumos para fazer o medicamento, ele descobriu que só a China fazia. Quando ele foi atrás das máscaras, ele descobriu que só a China tinha. Quando ele foi atrás dos insumos para fabricar o álcool em gel, ele descobriu que só a China tinha. Então, o mercado global, ele se abriu. E isso fez muito mal para o mercado que a China vinha plantando. Então, cada nação hoje, cada país vai procurar ter a sua questão própria, sem dependência total da China. Abriu um sentimento também de você dizer assim, e já existem campanhas aí em grandes países, dizendo o seguinte: compra do cara do teu bairro, compra do teu país, evita o produto importado. É verdade. Enfim, realmente deu uma... Quando pensavam que ia ser aberto o mercado ainda mais, porque eles conseguiram no primeiro momento vender muito, deu uma travada. Porque nenhum país quer ser dependente do outro, né? Todos querem sua autonomia. E já começou isso, já começou nos Estados Unidos, ele está repatriando algumas marcas, né? Já começou no mercado europeu, né? Eles estão repatriando algumas indústrias deles, que eles deixaram esquecidas um pouco, né? E foram morrendo, e só quem tinha aquilo era o mercado chinês. Então, toda essa globalização que se falava, ela vai sofrer um impacto muito grande com isso, porque ela tomou um outro rumo agora. Cada país, cada nação, ela quer ser autossuficiente na sua dependência, né? Se houver qualquer situação dessa, ela não quer depender de um terceiro. Como nós aqui no Brasil, ficamos à mercê, não tínhamos praticamente nada. Tivemos que importar tudo. E tivemos até carregamentos que foram pagos lá e na hora de embarcar, seguraram. O governo segurou. Não tem como nós não falarmos de política, e aí eu seria muito hipócrita de deixar de falar disso, né? A pandemia da Covid-19, ela serviu também para encher bolso de muita gente, muita corrupção, mas também mostrou a cara das autoridades. Elas também estão fazendo grandes ações para poder debelar esse tipo de situação. É inacreditável, Leocádio, como os governantes, e aí não podemos deixar de... Não vamos citar nome, mas não podemos deixar de falar isso. Como que os caras se aproveitam de uma situação tão cruel, que nós vimos muitos amigos nossos morrendo, as redes sociais viraram obituários. Foi isso que aconteceu, né? E aí o cara, de repente, você abre o jornal, abre a internet, você vê que o cara aproveitou esse momento tão difícil, tão cruel para a humanidade, e o cara se locupletou de verbas públicas. Em vez de ele comprar um respirador que custa 20 mil, o cara comprou 250 mil. Enfim, essa é uma situação que os políticos também têm que se adequar. E a população tem que abrir os olhos para isso. Gilmar, eu digo nas entrevistas assim, nós vivemos num país muito próspero. O nosso país é muito abençoado, o Brasil. Aqui o que você planta, dá, desde 1500, né? Sim. Na carta. As indústrias são uma referência. O nosso polo energético está cada vez crescendo mais e mais. O agronegócio nem se fala. Nós vivemos apenas e tão somente um problema político. O nosso problema é político. O problema do Brasil é político, né? Que eu costumo dizer que eles legislam em causa própria. Eles não pensam no próximo, eles não pensam em quem elegeu, eles não pensam na população.
Eles perderam a grande chance. A grande chance. Eles perderam agora a grande chance de mostrar para o país que eles eram solidários com o povo. Muito pelo contrário, nós vemos governadores, prefeitos se prevalecendo da situação para superfaturar produtos, né? E isso é muito triste, porque muitas vidas foram ceifadas. Não como eles mostram nas reportagens, que foi um lobby muito grande, que foi feito negativo, para que você ficasse em casa, porque você não abrisse seu comércio, porque o que eles queriam vender era notícia negativa. Né? Então eles perderam a grande chance de mostrar para o povo que eles realmente estavam de mãos dadas com o povo. E agora o povo viu mais uma vez, eu espero que aprenda. Pois é, eu quero tocar justamente nisso aí. A minha esposa está me acompanhando aqui, daqui a pouco está chegando em casa, Dona Ieda. Então aí daqui a pouco tem live de novo, hein? Não para não. Aí um momento interessante, né, Leocádio? Nós estamos vivendo um momento em que as eleições estão chegando, né? Pelo que nós estamos vendo, não vai ter como fugir a isso. Nós temos que ter uma perspectiva diferenciada. O povo tem que olhar para este caso, que é um caso emblemático, né, que o mundo inteiro está vivendo, e dizer assim, peraí, chega. O cara que já tem mandato, que não fez absolutamente nada, o cara que não defendeu a população. E aí eu fico muito preocupado quando eu digo assim, nós temos que mudar, porque nós mudamos aqui e tivemos, né, problemas seríssimos. Como é que você está vendo esse momento? Eleição vai ter, não tem jeito, tem que ter eleição. Tem que ter eleição, é constitucional, né? Sim. Não pode passar de dezembro. Mas eu acho o seguinte, as mudanças elas têm que acontecer sempre. Eu sou uma pessoa que eu sou contra a reeleição. Eu acho que a pessoa ela tem que ter aquele cargo, aquele mandato, prestar serviço para a população, né? E sair com aquele sentimento de dever cumprido. Eu venho de uma família política. Meu pai foi prefeito 3 vezes, né? Meus tios prefeitos, irmãos vereadores, do município bem distante daqui, conhecido como a Terra da Farinha, o Arini. Né? Eu conheço lá. Então, meu pai publicou 2 livros pela Universidade Federal do Amazonas, contando a história daquele município dele, que ele tinha tanto amor e carinho. E você via nele aquela situação que hoje, eu tenho muito orgulho do meu pai quando eu falo, porque é uma pessoa que sempre fez muito pelo município, né? E nunca se prevaleceu do cargo para enriquecer, né? E hoje eu acho que é o que falta esse sentimento na política, de fazer pelo próximo, de fazer realmente em prol da sociedade, porque política é isso, ninguém vive sem política, ponto, ninguém vive sem política, mas a política ela tem que ser feita com decência, né? Você tem que poder andar de cabeça erguida, e isso falta hoje em dia. Eu tive em 2 momentos em Arini e uma das vezes estava seco, né? E aí um barranco, né, grande, assim, e aí tem uma planície gigante lá, até clube de futebol tinha. E aí eu voltei em outro momento, durante a cheia. Meu irmão, aquilo ali era só água. Meu Deus do céu, que coisa louca. Aliás, essa nossa região, Amazonas, a região amazônica, né? Vamos falar, abrir aqui, porque nós temos gente que nos vê em qualquer lugar do mundo. O Amazonas, a região amazônica é lindíssima e os nossos municípios são, lamentavelmente, com exceção de alguns gestores municipais, nós vivemos com gestores que se predispõem a roubar o tempo todo. O cara entra, ele quer roubar, enfim. A nossa justiça ainda é muito lenta. É por isso que eu digo que Manaus, o Amazonas, é um Brasil dentro do Brasil. Aqui nós temos muitas situações que não existe em nenhum outro lugar do Brasil. Quando se fala em ir do município para outro, em São Paulo, você vai de São Paulo para Osasco, para Campinas. Aqui você pega, vamos dar o exemplo de Tefé e Arini que a gente está falando. Você pega um barco, você demora 5 dias navegando. São Gabriel da Cachoeira, não vou nem falar quantos dias. Mas, infelizmente, os nossos interiores são empobrecidos. Né? Hoje, Manaus ainda vive, o Amazonas ainda vive com uma bandeira apenas, que é a bandeira da Zona Franca de Manaus. Isso não pode mais existir. Eu acho que nossos interiores deveriam ser muito mais explorados, com indústrias, com negócios, e não só viver da Zona Franca de Manaus. A matriz econômica tem que mudar, não tem que dá mudar. Para você viver do distrito, não dá. É possível viver só do distrito. Não dá.
E alguns pseudos entendedores, quando falam, vamos acabar com o distrito industrial, eu digo, muito fácil, cada trabalhador que sair, você dê uma motosserra para ele, aí ele vai derrubar, aí as grandes ONGs lá de fora vão falar, né? Que é só o que eles sabem fazer, mas não entendem a nossa realidade daqui. Então, o que eu sempre digo, o nosso interior ele é empobrecido, ele tinha que ter uma outra visão, um outro olhar de negócio, de gestão, né? Gestão pública que fomente o negócio. Nós temos o caso de Iranduba, hoje virou um bairro de Manaus. Verdade. Poucos sabem, pouquíssimos sabem que existem algumas diretrizes que, se você montar uma empresa, uma indústria do outro lado da ponte, você tem muito mais incentivos. Falta isso também, esse esclarecimento. É só você atravessar a ponte. Se você atravessar a ponte e montar a tua empresa do outro lado, você tem vários outros investimentos. Mais baixo, mais incentivos. Só que as pessoas não sabem disso, né? Então tem que ser muito mais divulgado. E temos também um aspecto que é muito importante destacar. Nós temos uma grande biodiversidade, além de muito minério que falta ser explorado. Nós vamos falar aqui de região amazônica. Nós estamos aqui com a maior jazida de nióbio do mundo. São quase 98% do nióbio no Brasil. E mesmo assim o Brasil não se beneficia desses minérios que estão na nossa região. É uma pena, porque quando você fala isso, é muito difícil você falar e entender que existem locais na Amazônia, que até então, agora mudou muito com a nova presidência da República, que você não podia nem entrar. Sim. Que eram mantidos por ONGs internacionais e pseudos religiosos, né? Pseudos movimentos institucionais que ali estavam para ajudar, mas na verdade eles estavam para colher nosso minério, que saíam em voos internacionais que ninguém via. Eu não sei se a gente já vamos começando a descambar para o final, né? E aí eu quero aproveitar esse tempinho aqui para conversar com o Leocádio a respeito justamente disso aí. O Brasil tem jeito? Tem jeito. Nós somos uma grande nação, né? O nosso país ele não tem terremotos, não tem maremotos, não tem guerras. O que falta é o ajuste na política. Esse ajuste na política ele é muito complexo, muito complicado, mas eu acredito que vai chegar um momento que vai ser feito isso. Detalhe interessante que de uma hora para outra, e aí eu já pedi para a Ieda, acho que quando eu chegar em casa ela já preparou a minha capa do Facebook, onde as pessoas estão falando de democracia, né? E nós estamos vendo um absurdo nas ruas. É verdade. Os antifas, olha que coisa antiga, né? Gente que está aí querendo, decidido a brigar, a se matar, a desrespeitar as pessoas, a desrespeitar os direitos de cada um. São situações que eu sempre gosto de dizer, de vez em quando eu escrevo isso, digo, olha, eleição é igual campeonato de futebol, de voleibol, de handebol, porque eu sou professor de educação física. Todo ano tem campeonato. Em eleição, de 4 em 4 anos nós temos um campeonato. Em 2022 há um outro campeonato. Em vez do cara ficar dando porrada e querer que o barco afunde, porque eu ouvi um idiota dizer, não está todo mundo no mesmo barco. Aí eu uso a metáfora do Titanic. Titanic era um grande barco e ele tinha a 5ª classe, a 4ª classe, a 3ª classe, a 2ª classe, a 1ª classe. Estava todo mundo no mesmo barco. A hora que afundou, foi o da 5ª, da 3ª, da 4ª, da 1ª. É a mesma coisa, a metáfora que eu uso para o Brasil é isso. É o mesmo país, é o mesmo barco. Se afundar o Brasil, afunda todo mundo. Afunda todo mundo. E falando nessa política de esquerda, o que acontece, a meu ver, é o seguinte: para eles a política não resiste sem palanque. E o palanque deles é que as coisas deem errado, que a educação não vá bem, que a cultura não vá bem, que a saúde não vá bem, a segurança, para eles poderem ter um palanque político para falar alguma coisa. Então, são pessoas assim que não estão olhando pelo Brasil, né? Não se importam com o Brasil, e sim com o pessoal. A agenda tem que ser outra, a agenda tem que ser realmente de crescimento. O Brasil é nosso, o Brasil é dos brasileiros. Quem quiser fazer diferente, quem quiser usar outra bandeira que não seja, pena, ontem lá no Paraná os caras estavam queimando a bandeira brasileira. Tu gosta de uma bandeira vermelha?
Rapaz, atravessa ali a fronteira, ó, Venezuela está bem aí, vai para lá, pô, não enche o saco, deixa o brasileiro viver, né? Eu quero usar hidroxicloroquina, dane-se, eu quero usar e vou usar. Então, verdade. não dá para ser diferente, não posso torcer, quanto pior, melhor, não é possível. Então, vou finalizando aqui o nosso programa, agradecer a Merijane Rodrigues Ribeiro, dizendo parabéns pelo retorno. Então aí, ó, vamos continuar, vamos na pegada. Leocádio Lopes, obrigado pela entrevista, fico feliz de poder conversar contigo, te conhecer e principalmente desejar a você boa sorte para que esses próximos projetos, e principalmente aí eu me preocupo muito por causa do coração, o retorno às atividades, a readmissão dos teus funcionários que saíram e não saíram por incompetência, eles saíram por uma necessidade, ela possa ser breve e que vocês possam realmente, novamente, se recuperar. Eu agradeço esse espaço, Gilmar. Muito obrigado mesmo. Em nome do Grupo Digitron, do Tropical Executive, do meu CEO, Sung Yong Song, eu convido vocês a conhecer um pouco mais. Entre lá, pesquise o que é a Fundação Matias Maquiline, hoje o trabalho que ela desenvolve em Manaus, para os jovens, totalmente filantrópico, né? E conheça um pouco mais da nossa história. Parabéns pelo trabalho da Fundação, eu conheço o trabalho lá e a gente tem grandes professores, grandes colegas nossos que fazem um trabalho diferenciado. O garoto, quando sai de lá, ele já avança e avança com muita competência e o que é o mais importante destacar, são crianças em dificuldades financeiras, que são de classes desassistidas e com muita dificuldade. Então, parabéns pelo trabalho da Fundação. Quero agradecer a você, lembrar para você que nós estamos na web. Você, empresário, que tem que se ligar. Tá vendo aí que as redes abertas, as TVs abertas, elas estão tendo dificuldades. E aqui você vai ter um custo melhor, né? Um custo menor e o que é mais importante, uma grande visibilidade. Porque as redes sociais, nós terminamos o programa agora, as pessoas que estavam conosco ao vivo viram o programa, se quiser ela compartilha e aí outras pessoas irão ver. Então a tua logomarca ela vai reprisar durante muitos e muitos dias, muitas e muitas visualizações. Então você pode ser nosso parceiro. O telefone está bem aí, as nossas redes sociais estão aí, o Plínio está colocando tudo para que você possa acessar, conversar conosco. Agradecer ao Grupo Samel, obrigado Beto da Samel, como eu gosto de chamar, parabéns pelo trabalho, parabéns Fernando, Ricardo Nicolau, um trabalho sensacional, o hospital de campanha da Prefeitura é um sucesso, levantou aí 40 e poucos dias e está mandando muito bem. Agradecer o Centro Educacional Recanto da Criança Interativo, o Beto, o Neto e a Dulce, né? E também o Tropical Executivo que estão conosco nessa nova pegada. E a volta, ela é para ficar, tá certo? Contamos com você, um grande abraço a todos, até o nosso próximo encontro. Educação contra a corrupção, pense nisso. Deus no comando, sempre.